A quem interessa relativizar a responsabilidade neste momento, me insurjo e me coloco contrária ao parecer do relator, que procura simplesmente arquivar como se nada fosse a conduta antiética e imoral de Eduardo Bolsonaro, com base na Constituição e no capítulo 2º do Código de Ética, que trata dos deveres fundamentais, promover a defesa do interesse público e da soberania nacional. Ora, senhores e senhoras, a representação que ora avaliamos do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras a este Conselho é uma representação que demonstra nitidamente que Eduardo Bolsonaro, ao contrário de promover a defesa do interesse público e a defesa da soberania nacional, tem agido como um traidor da pátria e atua em todos os fóruns para prejudicar a economia, a nação brasileira, os brasileiros e brasileiras que vivem nos Estados Unidos, aqueles que pretendem lá estudar as relações comerciais e econômicas. Portanto, um traidor da pátria que fere a soberania nacional e fere o Código de Ética. O segundo inciso indica que é missão de um deputado federal respeitar e cumprir a Constituição Federal, as leis e as normas internas da Casa e do Congresso Nacional. Que exemplo, que péssimo exemplo estamos dando às atuais e futuras gerações se nos associamos ao votarmos simplesmente por arquivar a representação de quem não comparece ao seu local de trabalho, de quem despreza o fazer político do diálogo, do plenário, das comissões, do debate, a presença a ser conferida, que qualquer trabalhador ou trabalhadora tem exigência sobre si no Brasil e que parece nós estamos querendo aqui criar algo acima da lei, acima, portanto, do razoável, acima do ético, distante da moralidade. Não é possível. A distância da moralidade distancia dos brasileiros e brasileiras, que são estes sim, trabalhadores e trabalhadoras, morais, éticos, gente decente do nosso Brasil, que, portanto, deve ter de parte de quem compõe este parlamento a mesma atitude de decência, a mesma atitude de ética, que orienta cada pai de família, cada mãe, cada senhor e cada senhora, cada professor que tem horário para chegar na escola e dar sua aula, cada comerciário, cada bancário, cada advogado, cada servidor dessa casa, cada deputado e deputada, que é preciso dizer aos senhores e senhoras, não tem uma licença liberada para ser faltoso, deve aqui estar e com a sua digital definir o seu voto, e com a sua digital e com transparência, com a força da sua mão, empenhar a sua palavra pelo Brasil, pois Eduardo Bolsonaro não tem palavra, não tem ética, não tem honra, e nós aqui o estamos liberando de ser investigado por este parlamento. Que situação é essa que vivemos? Traremos para cima de nós, de todos nós como instituição, a responsabilidade que deve ser dele, porque afinal de contas os atos são dele próprio. Ora, zelar pelas normas internas da Casa e do Congresso Nacional, já não o zela porque é faltoso, já não o zela porque não aceita o próprio regimento, já não o zela porque quer ser deputado acima dos deputados, quer ser brasileiro contra os brasileiros, quer ser líder contra a nação. Portanto, senhores e senhoras, para ficar tão somente nos deveres fundamentais dos deputados ou de uma deputada, já que na representação petista identificamos nos 2 primeiros incisos do artigo 3º a responsabilidade objetiva deste parlamentar que desonra a Câmara dos Deputados. O terceiro, zelar pelo prestígio, aprimoramento e valorização das instituições democráticas e representativas e pelas prerrogativas do Legislativo. Ora, senhores e senhoras, zelar pela democracia parece incrível,
mas não precisaria nem estar longe do Brasil. Não precisaria nem estar atentando contra a nação por defender uma tarifa de 50% escorchante e tentar impedir as relações diplomáticas do país, o que não conseguiu. Não precisaria nem isto. O ataque à democracia é a essência da representação política de Eduardo Bolsonaro e de muitos dos parlamentares que se associam a ele. É isso que aconteceu aqui no 8 de janeiro. É isso que aconteceu. É isso que agora está sendo julgado e que nessa semana já foi confirmado novamente, ainda que exista a possibilidade de algum recurso. As penas de Jair Bolsonaro e dos criminosos do primeiro lote, da primeira linha, da liderança da ação golpista e contra a Constituição estão confirmados no Supremo Tribunal Federal. Não adianta, porque ainda o artigo 4º, deputado Marcelo, e provavelmente o senhor em algum momento se dedicou a ler este código de ética e talvez não tenha entendido a falta de coerência que é o simples arquivamento. O inciso 4º define exercer o mandato com dignidade e respeito à coisa pública e à vontade popular, agindo com boa fé, zelo e probidade. E o inciso 5º diz, gravem isso, senhores e senhoras deste Brasil, apresentar-se à Câmara dos Deputados durante a sessão legislativa ordinária e extraordinária e participar das sessões de plenário e das reuniões de comissões de que seja membro, além das sessões conjuntas do Congresso Nacional. Como assim não há objeto? Como assim arquivar? Isso é, na verdade, uma forma de desrespeitar a instituição e o Brasil. Vossas Excelências, se votarem pelo arquivamento, estão votando contra a instituição Câmara dos Deputados. Vossas Excelências, se votarem pelo arquivamento, estão votando contra o Brasil, contra os brasileiros e brasileiras, contra os bons deputados e deputadas, parlamentares que exercem a sua função, que honram o seu trabalho, que estudam as matérias, que participam de reuniões, que observam as necessidades do Brasil, que trazem o apelo do povo brasileiro a este plenário, a estes plenários, a esta casa e a esta capital federal. Não somos gente de brincadeira e a democracia exige mais de nós. A democracia não exige apenas o corporativismo de passar-se a mão na cabeça daquele ou daquela pela relação filial. A democracia exige de nós que sejamos coerentes e que venhamos a cumprir aquilo que é regra para todos e todas nós. Não há dois pesos e duas medidas para a democracia. A democracia é um sistema de regras. Eduardo Bolsonaro cumpriu tudo que está aqui no artigo 3º, contrariamente ao interesse do regimento interno, ao interesse da Constituição e do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados. É impossível, portanto, porque ao liberarem Eduardo Bolsonaro, estará sendo feito aqui um sublinhado, um traçado embaixo daquela frase que tantas vezes, tristemente, ouvimos o povo dizer e repetir, e que não ao acaso repete, olhando para alguns, não para todos de nós, porque nós, do PT, nós que governamos o Brasil hoje, não nos misturamos com essa rafuagem da má política. Nós estamos denunciando. E contenham-se, senhores deputados, se querem fazer comentários na minha fala, se inscrevam. Porque, na verdade, se eu incomodo a vossas excelências, é porque a minha função é para falar ao povo brasileiro do espetáculo dantesco que é a liberação de um corrupto, de um canalha como Eduardo Bolsonaro. Se você acredita em um Brasil com verdade, justiça e respeito à democracia, inscreva-se agora, ative o sininho e fortaleça essa trincheira de resistência contra o extremismo, o negacionismo e o atraso. Porque a informação de verdade é o primeiro passo para transformar o Brasil. Um abraço e até o próximo vídeo.